Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Filosofia para mais uma videoaula. Nós estamos tratando aqui da Nancy Fraser, né, para o processo seletivo do vestibular, no caso, da UFPR de 2024 para 2025. Né, os textos, aí os 5 textos. Nós estamos na metade dos 5 textos, estamos no terceiro dele. Os textos são dados aqui, eu passo para vocês nos vídeos, né? Todos eles já estão disponíveis nos vídeos iniciais. Todos eles eu repito nos textos de mesmo autor. São 5 autores, 5 textos só. Não é um texto para cada vídeo. Tá aqui embaixo, no link, é só pegar. Né? Fiquem à vontade, por favor, para participar. Né? Se você quiser dar o seu like, se inscrever no nosso canal, né? Cada vez mais inscritos eu agradeço a vocês. É, a nossa tendência está sendo muito boa, cada vez maior o nosso resultado. E eu espero que vocês realmente possam utilizar dessa ajuda e poder ajudar outras pessoas, indicar para as pessoas que vocês queiram ajudar. Fiquem à vontade para fazer seus comentários. Né? Isso se você quiser, claro, porque às vezes a gente não quer falar. Eu entendo, pessoas, algumas são reservadas ou você quer dizer só uma coisa apenas. Fica à vontade e principalmente fazer as perguntas para entender melhor, para que eu possa lhe ajudar melhor com as dúvidas que você tenha. Então, amigos, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma aula. E eu sou o professor Johnny Tokarski. Estamos começando agora a nossa aula sobre a Nancy Fraser, nossa quarta aula do texto, a quinta dela. Das 11 aulas dela, 10 do texto, tirando a aula introdutória dela, que é a aula inicial que apresenta a filósofa Nancy Fraser, aqui, né, agora dessa forma, nesse momento, aparecendo com o texto Reconhecimento Sem Ética, uma filósofa do século XX, né, justamente o que mais norteia todo o pensamento dela é essas visões totalmente contrárias, opostas, antagônicas da ideologia capitalista e da ideologia socialista, deturpada totalmente dessa forma por Joseph Stalin, né, total falta de caráter ou falta de compreensão mesmo para das pessoas. Aí, né, de uma selva de pedra que vira esse capitalismo que só visa propagar cada vez mais a miséria, né? Aumenta a riqueza de alguém, né? E o resto que sobra é dado para as pessoas, né? Para os poucos que não tem no sistema, que vende cigarro e vende cachaça, das drogas que fazem mal à saúde, na pior pandemia que já existiu, que é o tabagismo, né? Que devia ser revisto isso aí, né? Então aí fumando por aí, por todo canto. E por que os mais jovens iam fumar? Porque alguém viu isso, né? Se não tivesse isso disponível, ninguém faria. Bom, é, esse é o texto do qual vem o Reconhecimento Sem Ética da Nancy Fraser, né? A revista Lua Nova, que é uma revista de cultura e política, né? No ano 23, número 70, da editora SEDEC, de 2007. Aí temos aqui a nossa grande filósofa americana, Nancy Fraser, nascida em 1947, atualmente então com 76 anos de idade. O tema da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês, eu aqui, professor Johnny Tokarski, né, o texto de Nancy Fraser, Reconhecimento Sem Ética para o Vestibular, no processo seletivo da UFPR, na matéria de Filosofia de 2025, justamente de uma autora feminista, e o assunto dessa obra, do quarto capítulo dela, que é Justiça ou Boa Vida. Então vamos lá, amigos. Ah, Qualquer tentativa de integrar redistribuição, reconhecimento em um modelo abrangente deve reportar-se às 4 questões filosóficas cruciais. Primeiro, o reconhecimento é uma questão de justiça ou uma questão de autorrealização? Ser reconhecido é uma questão de justo ou é uma questão de autorrealização de cada um de nós? Segundo, a justiça distributiva, recursos.
O reconhecimento constitui dois paradigmas, modelos normativos de regras diferentes e sui generis para todo mundo, ou alguns deles podem ser submissos ao outro, ou nenhum dos dois. Terceiro, a justiça demanda o reconhecimento daquele que distingue indivíduos ou grupos? Ou o reconhecimento da nossa humanidade comum é suficiente? Não podemos simplesmente ser aceitos como pessoas? Pronto. O reconhecimento não pode andar de mãos dadas com a distribuição de recursos? A autorrealização não pode ser substituída pelo que chamam de justiça? É a justiça o que dizem? E quarto, como podemos distinguir, diferenciar as reivindicações por reconhecimento, que são justificadas daquelas que não são? Qual que é e qual não é? Esse aqui. O que respeita a propriedade? Propriedade de quem? Tu, que você pagou por ela? Que você trabalhou por ela? Mas que era a casa dele antes? Era a calça do índio, a roupa do índio ou a calça dele? Ele usando uma calça americana. Sabiam que a calça jeans tão popular hoje foi feita para os escravos do sul dos Estados Unidos? Por isso que a Levi's fez eles e coloca aquele símbolo dos cavalos puxando, porque ela é forte e ela é pintada de azul escura, originalmente ainda tem, porque é a cor que menos aparece a sujeira. Vocês sabiam disso? Sabiam que era um escândalo usar uma calça jeans? Que a primeira vez que alguém usou foram os Beatles? E quando as pessoas acompanhando que os Beatles usaram, porque os Beatles eles mudaram o século XX. Transformaram o pop em arte dentro dos estúdios, muito mais do que em shows e mostras e ganhos. Foi a primeira vez que isso foi feito. E aí quem usava calça jeans era vagabundo. Era louco, cabeludo. De tênis, não podia usar aquilo lá. Naquele machismo heterossexual daquele tempo. E um homossexualismo enrustido. Pois ele é natural, ele está presente, sempre teve. Ninguém se torna o que não é. Não dá pra banana virar laranja e nem laranja banana. A banana ou é laranja, disso vai sair. E se quiser mudar, faça aí a mágica. Se você quiser, vai experimentar. Quer comer uma bananinha? Vai e come. Qual o problema? Não gosta? Então vai pro outro. Mas não fica pregando o teu moralismo, não. Porque com o teu moralismo é isso aqui que você faz, ó. O modo pelo qual se responde a essas questões depende do conceito de reconhecimento que se assume. No que se segue, empregarei o modelo de status a fim de fornecer uma abordagem deontológica que vai visar qual é a função de cada pessoa no mundo, que é, antes de tudo, ser humano. Ser uma pessoa no mundo, ser ela mesma. E ela não tem que prestar contas para você do que ela está fazendo. Isso é liberdade. Não tem que voltar na marra. Não tem que se apresentar no quartel à força. Isso daí é a prova de o quão retrógrado esse país é. Apoiando-me nesse modelo, ampliarei o conceito usual de justiça para nele incluir as demandas por reconhecimento. Alegando que a noção de moralidade, enviarei então voltar-me prematuramente para a ética. Começa a seguinte questão: reconhecimento é o problema de justiça e, portanto, da moralidade, ou é o problema de boa vida e, portanto, da ética? Ela inverteu as coisas aqui, de propósito, para mostrar o quão absurdo isso é. Olha aí, ó. Tá aí, ó, os contribuintes, uma fila enorme, preferencial, ex-governadores, cheio de dinheiro. Quanto que eles lá vêm pagar conta com as continhas na mão lá? Esse é o modelo de sistema político que vivemos hoje.
Qual tem muito enquanto quando outros não tem nada até o fim da vida. Geralmente o reconhecimento é entendido como um problema da boa vida. Essa é uma perspectiva tanto de Charles Taylor quanto de Axel Honneth, os dois teóricos contemporâneos mais pertinentes do reconhecimento. Para ambos, ser reconhecido por um outro sujeito é a condição necessária para a formação de uma subjetividade integral e não distorcida. Negar a alguém o reconhecimento é privá-lo dos pré-requisitos fundamentais para o pleno desenvolvimento humano, justamente como disse ela aqui, com o canadense Charles Taylor, nascido em 1931, atualmente com 92 anos de idade. Ou se não, o alemão Axel Honneth, nascido em 1949 e atualmente com 74 anos de idade. Para Taylor, por exemplo, o não reconhecimento ou falso reconhecimento pode ser uma forma de opressão, aprisionando o sujeito em um modo de ser falso, distorcido e reduzido que ele não é. Além da simples falta de respeito, isso pode infligir uma grave ferida, submetendo as pessoas aos danos resultantes do ódio por si próprios. O discurso de ódio. O devido reconhecimento não é meramente uma cortesia, mas uma necessidade humana vital. Taylor, 1994. O que justifica isso? Qual é o problema? Tem algum problema aqui? Tem 2. Podia ter 30 mil. Qual é a diferença? Não é essa a intenção do LGBTQIA+. Nós estamos apenas reconhecendo a nossa diversidade de gênero. Para Honneth, de modo semelhante, nossa integridade dependente da aprovação ou reconhecimento de outras pessoas. A negação do reconhecimento é prejudicial porque impede que as pessoas tenham uma visão positiva de si mesmas, uma visão que é adquirida intersubjetivamente. Ele disse isso em 1992. Desse modo, ambos os teóricos entendem o não reconhecimento em termos de uma subjetividade prejudicada é uma auto-identidade danificada. E ambos entendem a lesão em termos éticos, como impedimento à capacidade do sujeito de alcançar a boa vida. Para Taylor e Honneth, então, o reconhecimento é uma questão de ética. E aqui? O que vocês dizem disso aqui? Sabe o que eu ouvi? Eu acho que eu vou que todo mundo ouviu. Tentaram amassar o mito. Eu não sei se dá vontade de rir ou de vomitar. Isso aí que foi a facada que levou? É esse que é o homem íntegro que serviu como exemplo? Nossa, essa foto foi pegada bem na hora que o sangue não vazou, né? E na primeira fotografia que ele tá deitado, não tem nenhuma gotinha de sangue, né? Isso aqui foi fake. Fizeram isso, como diz Maquiavel. Os fins justificam os meios. Não importa como. Vocês acreditam nisso aqui? Esse cara tentou enganar todos. Diferentemente de Taylor e Honneth, proponho conceber o reconhecimento como uma questão de justiça. Desse modo, não se deve responder à pergunta o que há de errado com o falso reconhecimento, dizendo que isso impede o pleno desenvolvimento humano devido à distorção da autorrelação prática do sujeito, diz o Honneth em 1992 e 95. Deve-se dizer ao contrário, o que é injusto que alguns indivíduos e grupos seja negada a condição de parceiros integrais da interação social, simplesmente em virtude de padrões institucionalizados de valoração cultural, de cujas construções eles não participaram em condições de igualdade,
e os quais depreciam as suas características distintivas ou as características distintivas que eles são atribuídas, dadas a eles, atribuídas a eles, ou as que eles de fato têm. Foi tudo feito, produzido. Deve-se dizer então que o não reconhecimento é errado, porque constitui uma forma de subordinação institucionalizada e, portanto, uma séria violação da justiça. O que aconteceu? A Nancy Fraser virou o jogo e usou as palavras deles mesmos para mostrar que até nos termos deles eles estão errados. E aqui estão. A luta pelos direitos iguais do feminismo. De serem reconhecidas como iguais e não como superiores. Porque senão estariam cometendo o mesmo erro. Que os homens agradeçam que elas estão lutando por justiça e não por vingança. Essa abordagem oferece várias vantagens importantes. Primeiro, recorrendo a um padrão deontológico, que é as funções de cada um, ela permite que se justifiquem reivindicações por reconhecimento como moralmente vinculantes a condições modernas de pluralismo valorativo. Você pensar em pluralismo e todas as pessoas vivendo todos, cada vez mais juntas, com diferentes sendo aceitos. Seu gênero, sua cultura, sua religião, sua etnia, sua história, sua origem. Sob essas condições, não há nenhuma concepção de boa vida que seja universalmente compartilhada, tampouco possa ser entendida como autoritativa, que foi colocada à força lá ou tirado dele, privado. Desse modo, qualquer tentativa de justificar reivindicações para reconhecimento que apele para uma concepção de boa vida será necessariamente sectária. Então, qualquer justificativa será necessariamente sectária, vai quebrar, vai seccionar. Mas ela existe ou não? Não quando você for ver como sendo baseada numa moral, num padrão de função, porque você serve para isso, você serve para aquilo. Nenhuma abordagem desse tipo pode entender tais reivindicações como normativamente vinculantes para aqueles que não compartilham o horizonte de valores éticos do teórico. Mas eles praticam isso que eles fazem a favor da humanidade, o pluralismo. Aqui eu estou vendo algo que você pode dizer de criança, de modo de pensar, ou religioso, tudo misturado, de várias formas diferentes, que nesse sentido aqui não parecem para mim estarem um afetando os outros ou agredindo os outros, mas pelo contrário, estão livres cada um para seguir a sua fé do seu jeito, da sua maneira, livres. Diferentemente desta abordagem, o modelo de reconhecimento de status é deontológico e não sectário. O modelo de reconhecimento é por função, é deontológico, é por aquilo que dá para fazer. Qualquer um cabe, faz, e não sectário. Incorporando o espírito da liberdade subjetiva, que é a principal característica da modernidade, ele sustenta que cabe aos indivíduos, os grupos, definir para si próprios o que conta como boa vida e criar, para si próprios, uma forma de alcançá-la, dentro dos limites que asseguram uma liberdade semelhante para os demais. E todo mundo tem as mesmas chances de alcançar a felicidade. E ninguém é privado de nada. Assim, o modelo de status não apela para uma concepção de boa vida. Mas o status é poder ser igual aos outros. No sentido de direitos, no sentido de reconhecimento. Ela apela, ao contrário, para uma concepção de justiça que pode e deve ser aceita por aqueles que tenham divergentes concepções da boa vida. E a ideia é essa, se libertar dessa prisão. O que torna o não reconhecimento moralmente inaceitável
Nessa perspectiva é que isso nega a alguns indivíduos e grupos a possibilidade de participar como iguais com os demais da interação social. A norma de paridade participativa invocada aqui não é sectária no sentido referido. Ela pode justificar reivindicações por reconhecimento como normativamente vinculantes para todos aqueles que concordem em seguir os termos justos de interação, sob as condições do pluralismo valorativo. E todo mundo pode ter direitos a ser valorizados pelo que são. Tratar o reconhecimento como uma questão de justiça tem também uma segunda vantagem. O feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Isso aqui é mais arte para mim do que qualquer arte que se diga arte fascista, como aquelas pinturas aqui, que é aquilo, aquelas pinturas daquele psicopata do Jair Bolsonaro, porra, pelo amor de Deus, cara. O que é aquilo, meu? Concebendo o não reconhecimento como a subordinação de status, ele localiza o equívoco nas relações sociais, e não na psicologia individual ou interpessoal. Ser falsamente reconhecido nessa perspectiva não é apenas ser desmerecido, desvalorizado nas atitudes conscientes ou crenças dos outros. Significa, ao invés, ter negado a condição de parceiro integral na interação social e ser impedido de participar como um par na vida social, como consequência de padrões institucionalizados de valoração cultural que estabelecem alguém como desmerecedor de respeito e estima. Alguém tem o direito de fazer isso com os outros quando tais padrões de desrespeito e de desestima são institucionalizados e criam isso e dizem que é o certo porque foi institucionalizado? Ah, toma no cu. É isso que querem? Eu acho que muita gente quer isso, né? Bom, eles impedem a paridade de participação, assim como certamente também fazem as desigualdades distributivas e usam como justificativa para isso. Como que é resolver a dívida pública? É muito simples. Olha a solução. Isso aqui não é uma coisa de hoje. Isso aqui vem desde o tempo da colonização. Desde o tempo da chegada da família real no Brasil. Desde os tempos em que Dom João volta para Portugal e deixa Pedro aqui. Dom Pedro I. Quando ele vai assinar a declaração de independência ou morte, cagando no Rio Ipiranga, com aquele hino mentiroso, ridículo, feio, aquela sonoridade absurda. Na boa, cara. É feio pra caramba. Eu entendo que o povo pensa como símbolo do seu país e tal, mas é feio. Já ouviu o hino da França? Já ouviu o hino da Rússia? Já ouviu o hino da União Soviética? Então, nenhuma vez eu falei bem dela, porque eu acho que tá errado. Porém, o socialismo, não deturpado por Stalin, né? É muito melhor que qualquer forma de capitalismo que tem por aí. Você já ouviu? Eles cantam com amor. É diferente isso aí. Que confundem com o futebol. E saem com camisa da seleção, levando bandeira. Esse bando de ufanista. Desse modo, evitando a psicologização, essa abordagem escapa das dificuldades que assolam as abordagens rivais. Quando o não reconhecimento é edificado com distorções internas na estrutura da autoconsciência, do oprimido basta apenas um pequeno passo para culpar a vítima. Muitas vezes é isso que é feito e culpa-se a vítima. Como, por exemplo, culpar as mulheres por terem sido agredidas de todas as formas, até mesmo no estupro. É fácil distorcer as coisas, mas isso tem que ser evitado. Por exemplo, imputar o dano psíquico que eles submetidos ao racismo parece agravar ainda mais a sua situação. Porque falar do racismo, falar mal, fazer piadas sobre isso mata. Isso mata a alma.
Ao contrário, quando o não reconhecimento é igualado ao preconceito internalizado pelos opressores, superá-lo parece demandar o monitoramento de suas crenças, uma abordagem que é autoritária e contrária a pressupostos do liberalismo. Eu penso que muitas vezes os que se dizem heróis e se colocam como isso se revelam, mais cedo ou mais tarde, quando são, no que são, vilões. Eu já conheci gente assim. E hoje dou graças por nem olhar pra cara dessas pessoas. E a gente vê aqui, ó, o autoritarismo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Que direito esse cara tem de falar assim com ela? Filha da puta. Para o modelo de status em oposição, o não reconhecimento é uma questão de impedimentos, externamente manifestados e publicamente verificáveis a certos indivíduos sejam membros integrais da sociedade, e tais arranjos são moralmente indefensáveis independentemente de distorcerem ou não a subjetividade dos oprimidos. Não importa o que eles façam ou não. Eles são imperdoáveis, são indefensáveis quando fazem isso. Modelo de status, o crescimento é uma questão. O não reconhecimento é uma questão de impedimentos. E todos publicamente verificável a que certos indivíduos sejam membros integrais da sociedade. Finalmente, alinhando seu reconhecimento à justiça ao invés da boa vida, evita-se a visão de que todos têm igual direito à estima social. Essa visão é flagrantemente insustentável, pois torna a noção de estima carente de sentido. Não tem estima numa coisa dessas, é um pisando sobre o outro. E pisa no outro porque é pisado. Ah, mas eu não sei quem pisa nele. Geralmente é um cara. Será que quem pisa nele não é a mulher dele em casa que obriga ele a fazer as coisas? E ele tem que fazer as coisas e como ele faz, engolir a força e ficar quieto? Ou se ao contrário, quando ela oprime, isso aqui não é isso que fazem com ela? Fazer isso é crime. Pode não ser criminalizado ainda. Mas assim deveria ter sido. Em qualquer um que se acha que possa fazer isso com o outro. Sabe essa hierarquia militar, essa bosta aí? Acaba com essa merda aí. Essa mentira dessa meritocracia maldita que não leva a nada. Mesmo assim, ela parece ser seguida pelo menos uma abordagem rival proeminente. Na teoria de Axel Honneth, a estima social está entre as condições intersubjetivas para a formação de uma identidade não distorcida, que se espera seja protegida pela moralidade de todas as pessoas. Podem ter essa intersubjetividade protegida. Se tiver uma moralidade, que seja uma moralidade, sim, baseada na moralidade de sermos iguais. Disso se segue que todas as pessoas moralmente merecem estima social. Honneth, 1995. A abordagem do reconhecimento proposta aqui, ao contrário, não acarreta tal reductio ad absurdum, redução ao absurdo. O que resulta dela é que todos têm igual direito a buscar estima social sob condições justas de igualdade de oportunidades, e não a fragmentação do ser humano, a fragmentação da identidade de uma pessoa. Essas condições não são asseguradas quando, por exemplo, padrões institucionalizados de valoração cultural depreciam de modo difundido o feminino, o não branco, a homossexualidade e tudo o que é culturalmente a eles associado. Quando esse é o caso, mulheres e pessoas ou pessoas de cor e ou gays e lésbicas enfrentam obstáculos na conquista da estima que não são encontradas pelos demais. E todos, incluindo os homens brancos heterossexuais, enfrentam maiores obstáculos se eles optam
por perseguir projetos e cultivar características que são culturalmente codificadas como femininas, homossexuais ou não brancas. Isso é quem resolve seguir uma cultura, por exemplo, afrodescendente. Ou se alguém resolve, por exemplo, sei lá, apoiar o movimento LGBT. Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, fez isso. Foi oprimido toda vez, até ser proibido de fazer isso. Ele usava no capacete dele assim as cores do arco-íris. Isso quando não aconteceu isso, não foi usar o capacete inteiro assim. Hoje, atualmente, tem uma fita do lado assim. Porque ele nunca esqueceu. Ele nunca deixou de lutar pelo que ele acha certo. O direito de cada um ser humano, os direitos humanos são o nosso orgulho. São pessoas. Só que essa diferença é que essas pessoas são muito mais. Vamos dizer, como diz assim, aqueles homens heterossexuais machistas. Isso eu diria que esse povo aqui é muito mais homem nesse sentido. Porque eles assumem quem são, enquanto aqueles lá, pode até ser que um ou outro seja heterossexual de fato. Mas está sendo um bosta ao falar mal deles. E os outros, porque no fundo, estão assim, ó. E nunca na vida vão soltar o rabicó, o toba. Enquanto outros ali no meio fazem isso às escondidas. Tem um monte de gente que faz isso. Um monte de gente que está lá nos passeata bolsonarista. Por todas essas razões, o reconhecimento é bem mais tratado como uma questão da justiça e, portanto, da moralidade, do que como uma questão da boa vida e, desse modo, da ética. E conceber o reconhecimento no modelo de status permite-nos tratá-lo como uma questão de justiça. Mas o que isso significa para a teoria da justiça? É o que veremos na nossa próxima aula. Aqui está Nancy Fraser, nossa grande filósofa, que está falando de algo tão essencial e necessário, algo que é parte do próximo passo da evolução. Amigos, filosofia é dúvida. Se não for, filosofia não é doutrinação. Não acreditem nas pessoas que usam essa palavra para dizer que o que é verdade e o que não é, ou afirmar os seus fascismos. É por isso que foi reduzido isso nas escolas. Porque as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem das UFs, dos universidades federais, do Brasil todo, deixaram de cobrá-las. Nenhum deles apoia. E a intenção é justamente diminuir o número de pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. E é o que eu estou quebrando aqui. Eu agradeço a audiência, agradeço a todos vocês. E espero que vocês possam realmente se beneficiar disso. Por favor, fiquem à vontade para escrever seus comentários, suas críticas, suas perguntas. Acima de tudo, elas eu posso responder. Para dar seu like. Se você se inscrever, você acaba tendo acesso mais rápido aos vídeos, porque eu vou disponibilizando aos poucos. Só que daí eles conseguem de uma vez, caso seja da sua vontade ou quiser esperar, vai como você quiser. Né? Siga o fluxo, mesmo assim o número é maior, que eu acabo disponibilizando é o dobro no mínimo de tempo de aula que acaba fazendo, do que em qualquer curso que você gasta uma fortuna por aí. E aqui você tem isso, sem você ter que gastar nada. Então, fique totalmente à vontade, essa é a intenção. E você querendo fazer isso, né? Querendo fazer parte do nosso grupo, eu agradeço a vocês. Vocês não têm que fazer parte, vocês fazem se vocês quiserem. A liberdade é acima de tudo. O respeito e a dúvida é a nossa guia na filosofia, então. Agora eu vos deixo até a nossa próxima aula. E espero tê-los ajudado a todos.
Então, por hora, eu me despeço de vocês. Obrigado, amigos. Fiquem bem. E que eu espero tê-los ajudado. Tchau, amigos.